Boa noite. Chegou a hora, vamos informar no Telejornal. O Presidente da República concede indulto a centenas de cidadãos privados de liberdade pela celebração dos 24 anos de paz em Angola. Um dos 11 feridos do acidente ferroviário de ontem no Luena foi retirado do hospital sem autorização médica. O menor está em parte incerta e com os membros inferiores fraturados. Angolanos mobilizam-se e mantêm-se expectantes quanto à terceira visita papal a Angola. Faltam 19 dias para a vinda do Papa Leão XIV. Donald Trump diz que vai explodir e obliterar as centrais nucleares do Irão, numa altura em que os Houthis do Iémen entraram pela primeira vez neste conflito. Começa agora o Telejornal. A Estrada Nacional número 280, que assegura a ligação entre a cidade do Lubango, o município da Umpata e a província do Namibe, registrou entre domingo e esta segunda-feira vários acidentes rodoviários que resultaram em vítimas mortais e feridos. Vamos ver a reportagem. As autoridades apontam falhas mecânicas e perda de controle das viaturas como as causas deste acidente, como vamos ver a seguir na reportagem. É uma das vias mais importantes da província da Huila. Por aqui circulam diariamente dezenas de viaturas com destino ao interior da Umpata e à província do Namibe. Mas, nas últimas horas, a Estrada Nacional 280 ficou marcada por uma sequência de tragédias. O carro perdeu os travões para não irem para debaixo do caminhão. Só teve como desviar do caminhão e apanhou o carro que vinha a subir. O primeiro acidente foi registrado no meio-dia de domingo na zona da Serrinha, na cidade do Lubango. Uma viatura que seguia na zona do Cristo Rei em direção ao centro da cidade terá perdido o sistema de travagem, acabando por embater contra uma Toyota Hilux. Do acidente resultou numa vítima mortal e 2 feridos. Foram três pessoas. A mãe ficou infelizmente a mãe deles ficou no local. Foi fatal para ela. O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros procederam à remoção do corpo e ao encaminhamento dos feridos para o Hospital Central do Lubango. Nós estamos a preparar o caso para levar para o bloco operatório para fazer a fixação das fraturas. Ainda no mesmo dia e na mesma estrada, registrou-se uma outra ocorrência. Uma viatura com passageiros perdeu igualmente os travões e esteve próximo de cair numa ravina com cerca de 10 metros de profundidade. Deparou-se com um veículo Toyota Hilux estacionado, onde ela colidiu com o seu veículo. Já na manhã desta segunda-feira, um novo acidente foi registrado novamente na mesma estrada. O mototaxista morreu no local. Minutos depois, a zona da Eiua, no sentido Lubango-Mutundo, foi registrado mais um acidente. Um mototaxista ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital Central do Lubango. O caso dos atropelamentos, presume-se que é excesso de velocidade, uma vez que os condutores não conseguiram imobilizar os seus veículos. A sucessão de acidentes na Estrada Nacional 280 voltou a chamar a atenção para a necessidade do reforço das medidas de prevenção rodoviária e maior prudência por parte dos automobilistas. Tivemos dois atropelamentos, um no município de Lubango ainda hoje, um que vitimou uma criança de 8 anos no município do Oque. Na verdade, as causas dos acidentes, não observância das normas do Código de Estrada, normas e regras do Código de Estrada. 4 mortes em 24 horas no Lubango, Umpata e Oque. Uma chamada de atenção a todo automobilista que nesta fase é necessário redobrar todo o cuidado. As imagens são de João Manuel, Carolino Graça e Cândido Samkep, ATPA, Huila. E um paciente de 16 anos de idade foi retirado do Hospital Geral do Mochico por familiares
e está neste momento em parte incerta. Desconhecem-se até agora as razões desta decisão e a situação preocupa neste momento a direção do hospital pelo facto do menor ter abandonado o tratamento que recebia dos ferimentos que sofreu num acidente ferroviário na última sexta-feira no Luena. O menor tem os membros inferior fraturados. O corpo clínico do Hospital Geral do Mochico está preocupado com o paciente de 16 anos com fraturas nos membros inferiores que abandonou o hospital com a ajuda dos familiares e que se encontra em parte incerta. Estamos a evidenciar os esforços para localizarmos esta criança no sentido de retornar ao hospital e ser operado, porque nós entendemos e temos acompanhado uma experiência já que é habitual aqui no nosso meio. Levam para os tratamentos tradicionais, depois vêm com os membros já necrosados e a única solução clínica que tem restado é fazer a amputação. E amputar os 2 membros inferiores a uma criança de 16 anos, estamos a amputar o futuro desta criança. Outra preocupação dos médicos prende-se com a menina de 8 anos que apresenta lesões na cabeça e um quadro reservado. Porém, o exame tomográfico mostrou-se agora muito satisfatório para a criança, como os nossos médicos pediatras e neurocirurgião disseram. Existem outros fatores que eventualmente poderão complicar o estado clínico da criança, mas já está-se a rever que é um problema respiratório. E acreditamos que nos próximos momentos teremos bons resultados. Estas questões foram apresentadas ao governador do Mochico e ao PCA do CFB, que visitaram os feridos para ver como estão a evoluir. Saímos com informações animadoras quanto ao estado de saúde, a evolução dos 9 pacientes internados, os resultados do acidente do dia 27, incluindo a criança. A criança carece ainda de mais cuidados, mas o corpo clínico, os pediatras, o neurocirurgião e outros especialistas, tudo estão a fazer para a recuperação total da mesma criança e de todos os pacientes internados no Hospital Geral do Mochico. Antônio Cabral, o PCA do CFB, lamentou o ocorrido e disse que uma equipa técnica está a trabalhar para apurar o que esteve na base do acidente ferroviário. Existe já aqui no terreno uma equipa multissetorial dos técnicos do Caminho de Ferro e também da LAR. Então, estão no terreno, estamos a fazer os levantamentos, fazer o estudo e depois iremos nos pronunciar sobre a causa do acidente. Uma das questões levantadas pelos passageiros é a sobrelotação dos comboios, apontada como um possível motivo do desengate entre locomotiva e as carruagens. No futuro próximo iremos fazer a substituição da composição inteira, mas o objetivo é chegarmos a ter 10 carruagens por cada composição. Então, quando chegarmos a este ponto, isso vai aumentar a oferta e reduzir a procura. Estamos a trabalhar para este ano, até o fim deste ano, termos essas 50 carruagens a funcionar. Entretanto, os passageiros mostraram-se satisfeitos pelo retorno do comboio à cidade do Ambo, na manhã desta segunda-feira. Desejo que o que aconteceu não possa mais acontecer. Trabalhar mais na manutenção dessas infraestruturas. O Hospital Geral do Mochico registra fuga de paciente com lesões nos membros inferiores, uma situação que preocupa o corpo clínico. E seguimos para Benguela, onde já passa de 100 o número de casas inundadas no bairro Chipiandalo por causa da subida do nível das águas do rio Cavaco. Na última madrugada, o rio transbordou por causa das intensas chuvas no interior da província e a administração de Benguela já prepara condições para responder à situação das famílias que vivem nestas zonas afetadas. O rio Cavaco, no seu curso em direção ao Oceano Atlântico, continua a fazer estragos no bairro Chipiandalo, na sede da província de Benguela. O nível da água voltou a subir e houve o registro de mais um transbordo na madrugada desta segunda-feira. Metemos tudo em cima das camas. Sim, mas há coisas que já não fomos a tempo de aproveitar porque
A água não deu tempo. Está difícil, pai, está difícil porque a pessoa não tem como sair para ir trabalhar, para procurar qualquer coisa para as crianças. Se você sair, os gatunos também vão aproveitar. Por volta das 4 horas de madrugada, então o rio Caldare subiu demasiado, na qual de novamente fez a abordagem, abordou nas residências. Então, tanto das 4 horas de madrugada estamos a trabalhar no sentido para sensibilizar os moradores, na qual que as famílias afetadas, para ver se que vão todos para o quintal onde que a administração, por sua vez, preparou. Em consequência, subiu para mais de 100 o número de casas inundadas. Há mais uma residência que desabou, o que elevou o número para 13. 80 residências não é que tinham sido inundadas, mas houve um ligeiro aumento, estamos a falar em pouco mais de 100 residências inundadas até o preciso momento. E haverá mais alguma casa desabada? Sim. Infelizmente, mais uma casa desabou nesta madrugada. Até ontem controlávamos 12 residências desabadas e ontem, por consequência mesmo desse aumento das águas, então mais uma residência também desabou. A administração municipal de Benguela já está a criar condições para a acomodação das famílias que vivem nas áreas mais afetadas pelas águas. São as instalações de uma antiga fábrica no de conserva de peixe, onde temos lá um armazém que está totalmente coberto e, entretanto, na parte exterior desse espaço vamos então colocar algumas tendas para então assentarmos as nossas populações. Dizer também que estamos a criar todas as condições sanitárias e também queremos criar no mesmo espaço um posto avançado de saúde para aqueles casos emergenciais que possam surgir durante o período que o pessoal vai estar ali alojado. A princípio, o conselho que nós estamos a passar aqui aos populares, não é, desta zona, sobretudo aquelas residências que constituem maior perigo, nós estamos a aconselhar mesmo a abandonar as residências e ir então para este local que nós estamos a criar todas as condições dignas para que a nossa população fique ali. Enquanto o rio segue o seu curso em direção ao mar e deixa estragos no bairro Chipiandalo, para algumas crianças o momento é de brincadeiras, o que coloca em risco as suas vidas. E o INAMET deixa um alerta devido à ocorrência hoje e amanhã de chuva forte com trovoada nas províncias de Luanda, Icoli-Bengo e Bengo. Neste período, a população deverá redobrar a atenção face ao risco de ocorrência de descargas atmosféricas. Deverá também evitar estar próximo de postos de energia elétrica, debaixo de árvores e de usar o telefone durante a ocorrência destes fenómenos. Se possível, o INAMET aconselha para que se desliguem os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Neste período, informa também que haverá o risco de corte de energia elétrica, de queda de pequenos galhos de árvores, alagamentos, deslizamento de terras e congestionamento de vias rodoviárias. Vamos a seguir ver o quadro com a previsão do tempo para as próximas 24 horas. E viramos a página no telejornal. O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, concedeu um indulto a centenas de cidadãos que cumprem penas privativas de liberdade por razões explicadas em diploma, na sequência do que serão restituídos à liberdade. A medida acontece em alusão à celebração do 4 de abril, Dia da Paz e da Reconciliação Nacional, e visa conceder aos reclusos condenados uma oportunidade de reintegração social e familiar. Tendo em conta que a celebração do 4 de abril constitui um momento de especial significado para a República de Angola, por se traduzir na oportunidade para reflexão sobre os valores da paz, da unidade nacional e da reconciliação entre todos os angolanos,
visando garantir que o clima de harmonia, clemência, indulgência, concórdia e fraternidade que vai nortear a celebração daquela importante efeméride nacional possa incluir cidadãos que se encontram em cumprimento de penas privativas de liberdade e, deste modo, impregnar em todo o povo angolano o elevado sentimento de patriotismo e amor à pátria, tendo em conta que o indulto é um ato de clemência do Presidente da República e, afigurando-se imprescindível a adoção de medidas desta natureza em alusão à celebração do 4 de abril, Dia da Paz e da Reconciliação Nacional, visando conceder aos reclusos condenados em penas privativas de liberdade uma oportunidade de reintegração social e familiar, verificando-se o bom comportamento demonstrado e a ausência de perigosidade social resultante da restituição à liberdade dos condenados abaixo indicados, o Presidente da República decreta, nos termos da alínea N do artigo 119º e do número 4 do artigo 125º, ambos da Constituição da República de Angola, o seguinte. Artigo 1º. É indultada a pena de prisão aplicada aos condenados seguintes. Província do Bengo: António do Nascimento Sabalo, António Manuel Matias, Bezerra da Silva Contreiras, Domingos Sérgio Fina Dombo, Félix Daniel Vunge, Fonseca Teca Quinanga, Oliveira Domingos Sampaio, Paulo Alexandre de Lima, Paulo Ventura, Severino Capeçula Tomás, Wilson Mbala Pedro. Província de Benguela: Agostinho António Cândido, Armando Mucono Matias Maurício, Augusto Afonso Antônio Camati, Augusto Cachicume Calumbo Catanha, Augusto Mbiji Cabo, Bacaxixi Chitompola, Barceletala José Yambi, Bartolomeu Potássio Canjulo, Belmiro de Castro Cunha Joaquim, Benjamin Cambilo, Bernardo Muyemba Chiuissa, Cristóvão João Capingalo, Domingos Alexandre Vasconcelos, Domingos Cabinda, Domingos Capinhala Bengue, Ivaristo Catumbela, Fidel Paulo Domingos Chipilica, Frederico Chipilica, Gabriel Pedro Dias, Isaac Eduardo Catemo, João Batista, João José Antônio, José Fernando Miguel, José Luís da Silva, José Miguel Vieira Matepeta, José Sucatela Catito, Lourenço Joaquim Gonçalves, Mário Ngueve Cachanjo, Miguel Domingos Mita, Timóteo Amuyela Quessongo Donana, Venâncio Nunes Chiquete. Província do Bié: Adelino Viti, Domingos Sapamba, Eugênio Bento Bento, José Jaime Elombo Correia, Serafim José dos Santos, Virgílio Mendes. Província de Cabinda: André Lucas Mendes, Bem-vindo Maciala, Jerônimo Manuel Futibula, Fabrício Oscar Conde, Fernando Júnior Simão, Vedasco Pedro Gouveia da Silva. Província do Cubango: António Rafael, Bartolomeu Domingos, Bartolomeu Lucas Fundulo, David Domingos, Delfim Joaquim Carrilo, Diniz Jacob, Dionísio Paulo Luvundo, Domingos de Paiva Mendes Sapamba, Domingos Rafael,
Eduardo Wegile Maria Chicolassanhi, Ernesto Samba Martinho Cambinda, Ezequiel Domingos Samba, Gabriel Domingos Charraio, Helder Máximo Próspero, Jacob Daniel Ernesto Jiquiza, Jacob Oscar Cangola, João Cândido Máquina, João Dalla Mateus Calimbue, João Ngongo Vihemba, João Pedro Cambinda, João Wanga Essuco Pinto, José Cacequete Chitoca Cavalata, José Leandro Ngueve de Almeida, Júlio Capolo, Júlio Vipanda Caçanga, Madaleno Lulu Malaca, Manuel Abreu, Maurício Sajumba Epope, Miguel Cativa Fernando, Miguel Ndala, Papi Mucamba, Patrício Joaquim Júnior Chipechi, Paulo Diniz, Rubem Filipe, Salmão Lopes, Salvador Abel Sawanuque, Tony Maurício Ilunga, Wilson Jacob. Província do Kwanza Norte, Alberto Figueiredo de Souza, Antônio Maurício Coelho, Daniel Manuel Muzumbi, Francisco Zua Gaspar, Gelson Sebastião Dalla Faustino, Luís Magalhães Sabalo, Manuel Damião Macuta Simão, Pedro Francisco Quifanda, Simão Miguel Domingos. Província do Kwanza Sul, Agnaldo Ferramenta Correia dos Santos, Albino Alfredo Domingos dos Santos, Alfredo Paulo Adriano, Avelino Capitão Pascoal, César João Fernando Tomé, César Matamba Pereira Furtado de Brito, Constantino Joaquim Cândido Filipe, Correia José, Daniel Abgal Camulunga, Fernando João Paquete, Frank Vicente Antônio, Jorge Alfredo Pedro, Luís Silvestre Lopes, Manuel Jeremias José, Maurício Neves Nquamba, Bengue Nji Namau, Nilton Monteiro Bento, Orlando Felizardo da Costa Antônio. Província do Cunene, Eduardo Nelson Valde da Costa, Fernando Daniel Gomes, Francisco Justo, Francisco Caumba Monteiro, Gilberto Luiz, Isaac Chafeuange, Joaquim Carlos Augusto, José Inácio Zelinho, Luciano Ernesto, Na Lua Domingos Bongola, Nelson João Caepete, Sérgio Ndanguenhome Ndandendekeni Hitopamue. Província do Ambo, Adelino Augusto Canganjo, Adelino Daniel Sanjovo, Adelino Wambo Chinjonvela, Adriano Ângelo Vinduque, Adriano Cupessala Jamba, Agostinho Mbunjo Rossi, Agostinho Samanjata, Alberto Chitundo João, Anastácio Domingos, Armando Jamba Lopes, Bartolomeu José Damião, Cardoso Lucamba, Daniel Jacob Paulo Lelesse, Emílio Vidal Pereira, Enoque Salupula Cataliva, Faustino Caquinda Cauele, Francisco Manuel Canganjo, Frederico Luquembe Cambundo, João Joel Jeremias, José Jaime, José Martins Sampaio, José Sampaio Afonso, José Sanjepele Salombo, Júlio Xavier Camati, Luciano Xongue Lucas, Matadi Candimbo, Paulo Antônio, Quintas Frederico, Salvador Bruno Cangengue, Silva Capali Mota, Valdemar Jamba de Almeida, Zeferino Soma Jamba. Província da Huila,
Aires dos Santos Almeida, António Caloeiro Silvano, Beto José Manuel, José da Silva Salomão, José Yuri Kundi Nunda, Manuel Chiwayengue, Nelson Salvador Mateus. Província de Icoluibengo, António Miguel Monteiro, António Pedro da Fonseca, Bernardo Domingos Fernando, Carlos Ngueve Chipango, Domingos Miguel Moani, Jeremias de Massa Maquengo, Ladislau Manuel Dumbo, Portugal Bento Soares, Reginaldo Lopes Madureira, Rogério Francisco da Rocha, Santos Luciano Kisaki, Venceslau Caetano Manuel. Província de Luanda, Antônia Manuel Francisco, Bernardo Isidro Manuel Caterça Sonhi, Canivete Miguel, Eduardo Edson Chiombo, Emanuel Biano, Francisco Tanda Gonçalves, Gaspar Malengue Moreira, Isbeque Isaac Comboio Mitange, Joel Albino, Madia Dia Tomás Estevão, Mateus Francisco da Silva, Pereira Manuel da Piedade. Província da Lunda Norte, Cláudio Moazambi Lourenço, Ernesto Patrício, Isaac Diogo Cassange. Província da Lunda Sul, Celestino Fernando, Isolo Pedro Njimba Mussongo, Salomão Rogério Funda Sacuila. Província de Malange, Afonso Manuel Martins, Albano Valente Moati, Anacleto Lino Joveta, André Armindo Manassa, Antônio Caueio dos Santos Massambala, Baião Antônio da Costa, Bruno José, Carlos Manuel Caianda, Carlos Zito Antônio, Cristiano José Pedro Francisco, Diogo Adão Francisco, Francisco Alberto Soares, João Alberto Moangala, Macuco Fernando, Manuel Correia Caculo, Manuel Mateus Paqueta, Manuel Pedro, Nato Agostinho Covula, Nelson João José, Osvaldo João Caqueia, Paulo Antônio Famorosa. Província do Mochico, Manuel Armando Jovete, Nicolau Paulo Canga. Província do Namibe, Adelino Cambonde Caluelue, Adriano Fina, Álvaro Alberto Simão Codinha, Antônio Francisco Gabriel Paquete, Antônio Gumbe Vita, Arão Manuel Domingos, Armando de Almeida Dias, Astone Malaquias Mateus, Daniel Abel Caíta, Daniel Caçanga Lázaro, Daniel Manuel Binga, Domingos Genito Cabinda, Edmilson Chipilica, Edson Náurio Evangelista, Edson Salomão Celestino, Elias dos Santos Mupinga, Eliseu Movemba Algria, Estevão Chimbalandongo Mujanga, Félix João Caçule, Francisco Mango, Francisco Nime Paquice Capeculia, Fukua Iumbua, Godinho Manuel Sebastião, Graciano Domingos, Herculano do Rosário Tavares Lucas, Isaac Fernando Jeremias, Jacinto Cosseng, João Batista Chamba, João Lino, João Miguel, João Peio III, João Mussungo Bundo, João Quisse Caunda, José Canguia Lubito, José Geraldo Coanga, José Ossi Vicuia, José Jamba Henriques, José Leonardo Pedro, José Manuel Dias, Júlio Chimuco Sandulo, Quingila Maca Francisco Batista,
Lázaro Francisco Cangombe, Luciano Raimundo Moisés, Marcelina Chilombo, Mariana Cacurro, Miguel Francisco Capeça, Natália Mutango, Jumbuai Joaquim Paquete, Nelson Benjamin III, Paulino Mutue Vicente, Pedro Raungula Tiago, Pedro Celestino Chiwale, Pedro Chivanja, Ramos Pires Vieira, Rosa Ngeve Balaca Missingi, Steve de Andrade Lino, Tafael Javala Chivenge, Zacarias Manuel Chitani, Província do Ije, Adérito Garcia Jorge, António João Alberto, Carvalho Jacinto Pinto, Celso André Cardoso, Elson Benjamin Fonseca Caseza, Faustino Moanza Eduardo Francisco, Hernani Francisco Miguel, Jeremias Sebastião, João Zeca Manuel, José Nascimento, Maroni Marques Moana Mossi, Nsimba José, Província do Zaire, Bamba Mafuta Lucas, Bento Antônio Mungua, Ilídio Antônio Boadi, Herve Nvika Paulo, Gispar Cuco, Glori Mbalanda, Guillaume Mbambi Longo, Calukembico Manzambi, Manuel Mbei, Mayamba Jaci, Miguel Vambala Vacanda, Nata Afonso, Pedro Mário, Sebastião Simão Leitão, Simão Moisés, Siwambanza Nico. Artigo 2º. O presente decreto presidencial entra em vigor no dia seguinte à data da sua publicação. Publique-se o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. E são estes os cidadãos que fazem parte, que beneficiam do indulto presidencial em alusão ao Dia da Paz. O Ministro das Relações Exteriores, Tete António, representou em Bangui o Presidente da República, João Lourenço, na cerimónia de investidura de Faustat Touadéra, Presidente da República Centro-Africana. A cerimónia de investidura do Presidente Touadéra teve lugar no maior estádio nacional da capital do país, na presença de vários líderes africanos, entre eles os presidentes do Burundi e da União Africana, Presidente da República do Congo, Presidente do Gabão e das Comores. Faustat Touadéra foi eleito no dia 28 de dezembro de 2025, logo na primeira volta depois de um referendo constitucional de 2023. E temos o primeiro intervalo do telejornal. Fique por aí, até já. Estamos a 19 dias da visita do Papa a Angola. E à medida que se aproxima este dia, aumenta também o nível de ansiedade e expectativa, principalmente por parte de adolescentes e jovens que querem ver presencialmente o Santo Padre. Escuteiros e acólitos preparam sua condição física e espiritual para viver plenamente aquele que será um dos momentos inesquecíveis da sua vida espiritual. A Lisa é caminheira. Ela começa a aviar a sua mochila com um propósito específico que a levará a Saurimo, província da Lunda Sul. É a minha primeira vez a participar nessa atividade da vinda do Papa. Acho que vai ser uma experiência boa, vai ter vários momentos, vamos estar com o Papa, receber muitas bênção, vai ter muita gente. Esta menina realça que do Santo Padre espera ouvir uma mensagem que possa acalentar os corações dos jovens angolanos. Que abençoe principalmente a nossa cidade, que os jovens caminheiros que não se perdem, como alguns já se perderam, e aqui nós continuamos assim fortes, firmes,
e unidos, que nada pode separar a união que nós temos como caminheiros. Com a Elisa, mais elementos integrados no agrupamento de escuteiros do Dundo prepara com a necessária responsabilidade a sua condição física e espiritual para se apresentarem aprumados no momento da visita de Sua Santidade o Papa Leão XIV a Angola, particularmente a Diocese de Saurimo. Cerca de 400 escuteiros que vão deslocar-se à vizinha província da Lunda Sul para o efeito, desde dirigentes, caminheiros e senhores. Estamos preparados no aspecto logístico, quer seja transporte, para podermos estar aí ombreados com a Lunda Sul na recepção dessa importante figura para a nossa igreja. É um marco histórico para a igreja, pois representa de que a estrutura máxima da igreja está sempre ligada ao nosso país, que é Angola, e em particular às províncias eclesiásticas. Estou muito ansiosa para poder estar lá e fico feliz em saber que o Papa Leão XIV vai estar aqui em Angola. Estamos preparados espiritualmente com as nossas orações que assiste. A comunidade católica na Lunda Norte rejubila face à bênção que representa a recepção de tão ilustre figura, facto que marcará profundamente a vida dos fiéis e a história missionária da Igreja no leste do país. Desde o momento que anunciaram que viria a Saurimo, todos nós ficamos mais convictos de que, afinal de contas, a Igreja é universal. A Promaica ensaia a todo vapor e não quererá estar de parte do momento de comunhão espiritual que se aguarda com a celebração da missa por Sua Santidade o Papa Leão XIV na sede provincial da Lunda Sul. Momento de muita alegria, de muita harmonia e também levar-nos a termos mais fé naquilo que é a profissão católica. A Diocese do Dundo se fará representar por uma delegação dentre padres, madres e fiéis das suas 12 paróquias. E a Diocese do Uíge tem contribuído para a formação de quadros no país. A Igreja Católica tem implantados na província vários colégios no município de Sanza Pombo, Maquela do Zombo, Negage e no município do Uíge. Dezenas de delegados estão preparados para representar a Diocese do Uíge na visita do Papa Leão XIV a Angola. Para além da evangelização, a missão da Igreja Católica no Uíge estende-se à formação e à educação do homem autóctone. Tivemos logo um bispo bastante visionário, Dom Francisco da Mata Morisca, de feliz memória, que logo na sua chegada, a primeiríssima ação social, a primeiríssima ação tanto notória, foi criar no homem indígena, no homem negro, destas paragens, tanto o sentimento de um crescimento acadêmico, de um crescimento, portanto, social, o sentido de sermos igreja e também de Estado. Os colégios São José, no município de Sanza Pombo, Cristo Rei, no município do Bungo, em Maquela do Zombo, no município do Negage e no município do Uíge, construídos pela Igreja Católica, contribuíram na formação de quadros que servem o país. Temos aqui à nossa direita já o Colégio Amor de Deus, Aníbal Rocha, por exemplo, passou por cá, o Colégio de Sanza Pombo, Venâncio de Moura e tantos outros passaram por lá, o atual, o Sr. Motalis, Dr. Kanga. Estamos a falar de uma forma mais excelente, o INE, portanto o INE do Uíge, onde portanto, formaram-se homens e mulheres que alavancaram o progresso desta nossa terra. Na saúde, a Igreja Católica também esteve presente na assistência comunitária. Angotrip, com a famosa doença de sono, a Igreja que esteve, portanto, na ribalta, a Igreja que esteve nos alicerces de implemento desta área de saúde,
contra a doença de sono. A moralização da sociedade é uma tarefa fundamental e contínua no catolicismo nas terras do Bago Vermelho. O Seminário Maior do IES formou bispos e padres angolanos, moçambicanos e cabo-verdianos. Depois da vinda do Papa João Paulo II em 1992 e Bento XVI em 2009, o país mobiliza-se para acolher o Papa Leão XIV no dia 18 de abril. A nossa diocese está a criar condições, já faz tempo que vem criando estas condições para ser muito bem representada a nível dos sacerdotes, das religiosas e dos fiéis em si. A Diocese do IES vai estar presente na visita do Papa Leão XIV por uma delegação de mais de 200 membros. E os fiéis católicos de Cabinda, que testemunharam a visita do Papa João Paulo II à província, recordam com nostalgia o momento histórico em que o Santo Padre beijou e abençoou a província há 34 anos. Agora, a Diocese local aguarda com expectativa a visita pastoral a Angola, já este mês, do Papa Leão XIV, a terceira de um sumo pontífice ao nosso país. Cabinda é uma das províncias do país que mais vocações religiosas gerou ao longo dos anos entre padres, madres, leigos e leigas. Para muitos, permanece viva a recordação de acontecimentos marcantes da Igreja Católica ao nível da província. Um desses momentos, sem sombra de dúvidas, foi a visita do Papa João Paulo II ao nosso país em 1992, que se estendeu à província de Cabinda, deixando marcas profundas na fé dos cristãos. O Papa chegou em Cabinda dia 8 de junho de 1992. Eu estava na comissão de recepção. Quando chegou o Papa, aquilo foi uma emoção tão grande. Participei na altura, era o delegado provincial da educação e fui comungar como cristão católico. Ao respirar o ar de Cabinda, o Santo Padre abençoou na altura a província onde encontrou cristãos comprometidos com a fé e cheios de esperança. Ele, ao descer, ao beijar a terra, a nossa terra, terra dos Macongo, Mangó e Maluango, ele entrou na sala do aeroporto. Eu fui a primeira pessoa que a cumprimentei. Vi o avião que transportava a sua santidade, o Papa João Paulo II, a rolar no nosso aeroporto, o Papa descer, beijar o solo de Cabinda, encaminhar-se para o público, iniciar a cerimônia, enfim, aquilo foi mesmo histórico. Nós que estávamos ali no grupo coral, então aquilo era uma alegria. Por vezes até faltam palavras para a pessoa poder explicar aquela grande euforia, aquela grande alegria. Hoje, com 75 anos de idade, Maria Luísa tinha 41 anos quando recebeu a comunhão das mãos do Papa João Paulo II. Eu até praticamente não acreditei. Então, foi uma grande alegria e também tive a sorte, o meu filho na altura com 13 anos levou o buquê de flores para a saída do Santo Padre. Foram dois, o meu filho e uma jovem. Se não estou em erro, a filha de São Garcês. Na altura éramos os jovens que estivemos na organização da chegada mesmo do Papa, do embelezamento, de transporte aqui, ajuda ali, mas foi um momento muito crucial. Com o anúncio da visita do Papa Leão XIV ao nosso país, os fiéis católicos mobilizam-se e aguardam com grande expectativa a chegada do Santo Padre a Angola. Veni Creator Spiritus. Faleceu ontem no Ambo o deputado Monteiro Eliseu, vítima de doença. Em nota, os deputados do grupo parlamentar do MPLA referem que foi com profunda dor e consternação que tomou conhecimento da morte de Monteiro Reinaldo Eliseu, deputado da Assembleia Nacional pelo grupo parlamentar da UNITA, ocorrida na cidade do Ambo por doença. Escrevem que a contribuição do deputado Monteiro Eliseu no reforço dos valores éticos e institucionais que regem a Assembleia Nacional, sobretudo o seu empenho na Comissão de Mandatos,
ética e decoro parlamentar constituem um exemplo de dedicação à causa pública nacional e ao fortalecimento da democracia em Angola. Neste momento de dor e luto, o Grupo Parlamentar do MPLA, em nome dos deputados do Grupo Parlamentar do MPLA e do seu próprio, endereça os mais elevados sentimentos de pesar à direção do Grupo Parlamentar da UNITA e à família enlutada pelo infausto acontecimento e que a alma do malogrado descanse em paz. Temos mais um intervalo, o último deste jornal. E regressamos para o último bloco de notícias no Telejornal. Um grupo de mulheres de diferentes áreas da televisão pública de Angola ficou hoje a conhecer melhor sobre a síndrome de burnout, um distúrbio emocional causado por exaustão extrema e pelo stress diário, resultado de situações de trabalho desgastante e também de situações do dia-a-dia. Foi durante uma palestra que encerrou as festividades do Mês da Mulher. As atividades do Mês da Mulher continuam a refletir-se por todo o país. A título de exemplo, as mulheres da primeira televisão angolana tomaram contacto com várias temáticas a destacar a síndrome de burnout ou, se preferir, esgotamento profissional. Eu retive a importância de olhar o síndrome de burnout com mais precisão, com mais importância, porque, na verdade, enquanto mulher, nós carregamos, fazemos N tarefas que acabamos de nos esquecer de nós mesmas. A importância de olhar para os sintomas é fundamental. É importante reter, prestar atenção a cada sinal que o nosso corpo apresenta e procurar profissionais de saúde que nos ajudam então a entender e a decifrar estes sinais que os nossos corpos apresentam. O evento foi uma oportunidade para refletir sobre a importância da mulher, focando no seu bem-estar e na criação de uma sociedade mais informada. Síndrome que muitas mulheres desconhecem e é uma doença, e essas doenças temos que tratá-las para nós mulheres ser cada vez mais fortes, ter um melhor rendimento e conseguir fazer as coisas melhor com saúde. Questões ligadas aos direitos e deveres da mulher também foram discutidos. A lei não estabelece funções específicas, direitos e deveres especificamente para mulheres. Estabelece no geral para colaboradores. Mas vamos destacar aqui alguns exemplos internacionais onde as leis, como é que dizemos, privilegia, digamos assim, a mulher em determinados períodos do mês, por ser mulher, não é? Porque são benefícios especificamente só para as mulheres que a lei concede a nível internacional. Vamos falar desse exemplo. O encontro envolveu várias temáticas com partilha de experiências, conselhos para mulheres que buscam destacar-se no seio familiar, bem como no trabalho. Hoje estamos a fechar o nosso mês. A mulher angolana adora o mês de março. O mês de março é assim, os rapazes reclamam que no mês de março só tem um dia, que é o 19, e ainda assim nós acabamos por trabalhar muito mais o mês de março, que é o mês da mulher. Então resolvemos fazer um evento para fechar este mês, uma palestra. Temos aqui 3 médicas, uma médica que fala da parte da nutrição, bem-estar, longevidade, outra médica que está a fazer neste momento a parte da psicologia, e temos uma médica jurista, direito, advogada, que vai tratar também, incentivar, ensinar, elucidar e partilhar experiências sobre o funcionamento desta área. Está a ser muito boa, estamos a falar de vários temas estes que vão ajudar-nos no nosso dia a dia. São temas muito interessantes para a mulher e não só. Como é que o nosso papel da mulher influencia na sociedade, e está a ser muito pertinente. O debate centrou-se na prevenção e no cuidado que a mulher deve dedicar
a si mesma, reforçando a ideia de que o estado pessoal e emocional é o pilar que sustenta a sua eficácia e entrega no mundo profissional. A Associação do Processo dos 50 assinalou ontem o 67º aniversário do início das prisões dos integrantes do referido processo que marcou o início da luta da independência de Angola. A data foi marcada por uma homenagem ao nacionalista Pascoal Veríssimo da Costa. Membros do processo dos 50 começaram a ser presos pela PIDE-DGS no dia 28 de março de 1959. Este ano, a data foi marcada por uma homenagem a um dos membros do processo dos 50, o nacionalista Pascoal Veríssimo da Costa. A cerimónia promovida pela Associação do Processo dos 50 contou com a presença de familiares, descendentes do nacionalista e alguns sobreviventes do processo. Amadeu Amorim, presidente da associação, relembrou o papel de Pascoal Veríssimo da Costa no seio do grupo. Este ilustre filho de Angola, a que hoje rendemos homenagem, fez parte da pleiada de angolanos que, pela sua perspicácia e coragem, se agigantaram e contribuíram para o derrumbe do sistema colonial português, seguindo firme o legado dos nossos reis e sobas na sua resistência à ocupação colonial. Para Amadeu Amorim, foi o processo dos 50 que deu a conhecer ao mundo que Angola estava em luta. Quando o mundo dizia que os angolanos não estão a lutar pela independência, nós provamos o contrário. Portanto, foi o processo 50 que deu informação ao mundo de que efetivamente Angola estava em luta. Foi o processo 50 que acabou por catapultar a presença do 4 de fevereiro. O 4 de fevereiro foi libertar quem? Os presos políticos do processo 50. Então essa data tem um certo interesse, tem um certo valor, porque é preciso voltar a dizer à nossa juventude que esta geração está a acabar, se ainda não acabou. E que cabe a eles, a nova geração, segurar o leme deste barco, porque a luta de posição passou para a luta econômica. A luta tem sempre um princípio. Tudo tem um princípio. E nós pensamos que nos novos tempos, segunda metade dos anos 50, a luta começou com o processo dos 50. Luta política. No 4 de fevereiro, justamente começou a luta armada de libertação nacional. Desidério Costa, irmão do nacionalista, agradeceu o gesto da associação. Estou emocionado com esta homenagem. Eu digo, silêncio do ouro, a palavra de prata. Por isso, os meus agradecimentos a todos que estão aqui, que participaram, e àqueles que conhecem a história e querem dar continuidade à história. O 67º aniversário do processo 50 foi marcado também por um almoço de confraternização intergeracional, em que se defendeu maior divulgação da data. Devia-se escrever mais, devíamos ter arquivos, porque eles estão a passar. Muita juventude hoje não conhece, né? Mas foi por conta do processo dos 50, da quantidade e da necessidade de libertação do país, que estes homens se juntaram em números de 50, daí o nome do grupo, o processo dos 50, porque na verdade, segundo o nosso pai, eram 51 pessoas, eram 51 elementos que se juntaram, que panfletaram, que lutaram pela libertação do nosso país. O processo dos 50 foi decisivo para a insurreição do 4 de fevereiro de 1961 e, consequentemente, para o desencadear da luta pela independência de Angola. Dos 55 membros do processo dos 50, julgados e condenados pelo Tribunal Militar Territorial de Angola em 1962, apenas 5 estão em vida. Josimar de Miranda e Manuel da Conceição, TPA. Agora, a guerra no Médio Oriente. O presidente dos Estados Unidos ameaçou hoje tomar o controle do petróleo do Irão
e afirmou que seria fácil capturar a ilha de Kars, um ponto fundamental do Golfo Pérsico que sustenta 90% das exportações de petróleo iraniano. Trump insiste que caso o Irão não reabra o Estreito de Hormuz, vai explodir e obliterar todas as centrais nucleares do Irão. E a seguir passamos a ler duas notas da Polícia Nacional e do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas sobre o uso indevido de uniformes de natureza militar ou militarizada, que dão conta que, com bastante preocupação, a Polícia Nacional de Angola tomou conhecimento de que, no ato político de massas ocorrido no dia 29 de março, no estádio Hoje Ainda, na cidade do Sumo, província do Kwanza Sul, membros do partido político UNITA apresentaram-se no desfile exibindo uniformes, passadores e boinas semelhantes aos usados pelas forças militares e militarizadas, adotando rituais exclusivos da doutrina castrense. A Polícia Nacional de Angola reforça que o uso de uniformes do tipo militar ou militarizado é de caráter exclusivo das Forças de Defesa e Segurança, constituindo este princípio um pilar da proteção do Estado, da manutenção da ordem e segurança públicas. Alerta-se de que o uso indevido de vestuário com características militares ou militarizadas representa um sério risco para a ordem e segurança públicas, porquanto pode gerar confusão, facilitar práticas ilícitas e comprometer a atuação das forças legítimas do Estado. A Polícia Nacional apela aos partidos políticos em geral a não enveredarem por tais práticas, sendo que a legislação angolana é rigorosa quanto ao uso de uniformes militares, policiais e de quaisquer vestuários que possam ser confundidos com o fardamento oficial. E o Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas tomou conhecimento de uma atividade do Partido UNITA que teve lugar no dia 29 de março de 2026 e no estádio Hoje Ainda, na cidade do Sumbe, província de Kwanza Sul, em que aparece um grupo de militantes exibindo a farda militar das ex-FALA, com passadores semelhantes a de oficiais generais do ramo de exército e boinas vermelhas de uso exclusivo das forças especiais. Face ao sucedido, manifesta profunda preocupação por este ato irresponsável e erróneo que pode criar má interpretação no seio da sociedade. Perante esses factos, o Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas lamenta e condena veementemente essa atitude dos militantes do Partido UNITA, o que constitui uma flagrante violação da Lei nº 22/10 de 3 de dezembro, que rege os partidos políticos em Angola, a qual proíbe terminantemente a utilização de uniformes ou organizações de caráter militar ou paramilitar no contexto das atividades partidárias. Tal comportamento representa não apenas uma afronta às normas legais vigentes, mas também um desrespeito às instituições nacionais militares e ao princípio de neutralidade política que rege as Forças Armadas angolanas. O Estado-Maior-General insta, por isso, o Partido UNITA a abster-se de práticas desta natureza e reitera o seu firme comprometimento com a defesa intransigente dos valores da paz, da unidade e da reconciliação nacional duramente conquistadas pelo heroico povo angolano. E são as duas notas que fecham hoje o Telejornal. Muito obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite. Nós voltamos a ver-nos amanhã, à hora de sempre. Bom descanso.